Olá, meu amigo aficionado por facas. Hoje eu resolvi trazer para vocês aqui vários cabos de facas que a Bestec trabalha e outros cuteleiros no Brasil também e ao redor do mundo trabalha. Eu vou mostrar vários materiais que estão disponíveis hoje no mercado, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, e são materiais que hoje a Bestec trabalha. Então eu quero apresentar todos os modelos de cabo aqui, todas as disponibilidades que nós temos, tá? Eu vou explicar sobre cada uma, tá? Eu vou fazer um apanhado geral aqui rapidinho, só para você saber do que a gente vai tratar aqui. Aí depois a gente vai explicando um por um, tá? A gente vai começar com madeira nacional. Hoje nós temos uma guajuvira, nós temos uma embuia, tá? Aí nós passa para o cabo híbrido, que seria metade embuia, metade com resina epóxi. O cabo só de resina epóxi, uma resina epóxi assim já com um pouco mais de trabalhado dentro dela. Cabos estabilizados, então nós temos aqui esse aqui é um spouted, nós temos aqui também outro spouted, nós temos um burr, daí nós temos o cabo estabilizado híbrido, tá? Nós temos canela de avestruz, nós temos canela de girafa, tá? Eu esqueci de falar aqui, nós também temos o estabilizado curly, e o mais aqui, o supra-sumo, que seria o molar de mamute, tá? Então vamos começar aqui pelas madeiras nacionais. A guajuvira, uma madeira nobre, muito utilizada em móveis, tá? Ela dá um acabamento fantástico, então a gente utiliza na nossa linha de entrada hoje a guajuvira. Essa daqui, por exemplo, ela tem várias ranhuras, então isso aqui, depois no cabo da faca, acaba ficando um trabalhado muito bonito. Essa alternância de cores da guajuvira aqui é fantástico, nenhum cabo é igual ao outro. Outra madeira muito nobre, uma madeira nacional, até aqui pegando na mão aqui deu bastante diferença, é a embuia. Ela é bem mais leve do que a guajuvira, só que é uma madeira que ela dá um acabamento mais primoroso. A embuia ela tem mais desenhos na madeira, tá? Ela tem alguns nós, ela tem alguns veios, alguns rajados que o pessoal fala, e ela dá um acabamento assim mais puxando para o dourado. Então ela sai um pouco daquele tom de madeira marrom, ela fica mais um dourado, tipo aqueles móveis de alta gama, tá? E a gente também tem algumas linhas das nossas facas que utilizamos em buia. Depois nós temos um fornecedor que ele só fornece para nós cabos de embuia que são híbridos, que é uma parte embuia e a outra parte resina epóxi. Nesse caso aqui ele fez a união de uma embuia bem escura e com uma resina epóxi dourada. Então esse cabo aqui, depois de colocado na faca, você pode colocar tanto com a resina para trás quanto com a resina para frente, depende do gosto do cliente. Alguns cabos desses vêm com uma parte de resina na frente e outra parte atrás. Esse aqui até tem um pouquinho, né? Isso aqui dá um acabamento fantástico, então ela acaba se tornando uma faca um pouco mais colorida, porque algumas pessoas querem essa alternância de cores, querem que essa faca ela seja um pouco mais chamativa, ela fique mais bonita para você fazer uma foto, tá? E agora, esse último ano entrou junto com nós também, último ano que eu digo 2020 entrou com nós, um fornecedor somente que trabalha com resina epóxi. Ele é um artista plástico, ele trabalha com 3 tipos de resina epóxi e ele consegue fazer milhares de formulações e combinações de cores do jeito que a gente pede. Nós temos camuflado, nós temos dourado, nós temos turquesa, até os quadros, até muitas fotos que a gente já postou no nosso feed de Instagram são de cabos feitos de resina, essa resina triepóxi. É uma resina que ela fica muito densa, então o acabamento dela, quando a gente faz o polimento, fica um acabamento fantástico. Aqui tem outro exemplo, que seria um negro com um dourado. E aqui tem tipo uns olhos aqui que parece tipo como se fosse, depois eu vou mostrar para vocês o estabilizado, como se fosse um burro, como se fosse pequenos nós dentro da parte estabilizada, tá? Como seria do cabo estabilizado? Aqui vamos entrar já no cabo estabilizado. Esse daqui é um estabilizado feito de spouted. Os spouted são pequenos fungos que estão presentes na madeira, que acabam ali fazendo a ação fúngica, e essa madeira ela fica meio mole. Não sei se você já viu aquela madeira meio xoxa, aquela madeira assim mais esponjosa.
é o spouted, entendeu? Só que o que é feito? Então eu já vou aproveitar para falar para vocês o que é feito na estabilização. Como essa madeira ela está muito xoxa, ela está muito leve, ela não tem estrutura para você fazer um cabo de uma faca, é feito o processo de estabilização. Como é feito? Essa madeira ela é secada, está em torno de 10, 11 graus, ela é colocada dentro de um tubo. Normalmente o pessoal pega um tubo assim redondo, aqueles tubos de pepino, alguns já profissionais têm uns tubos maiores, de vidro, tá? E eles acabam, e com uma bomba de pressão, ali dentro tem um produto chamado Cactus Juice, e para dar essa cor aqui eles colocam corantes. E daí com esse Cactus Juice, o que é? Ele é um fluido mais fluido do que álcool. Então o que acontece? Esse Cactus Juice, ele acaba entrando com a bomba de sucção, sugando na parte superior, tudo que é de ar, todo o ar que está dentro dessa madeira, que deixa ela xoxa, deixa ela esponjosa, esse ar acaba indo pela bomba de vácuo, e no lugar do ar que estava na madeira, entra a resina. Depois essa peça é retirada desse tubo, é levada para um forno para secagem, onde ela vai catalisar e onde ela vai endurecer. Quando ela endurece, ela vira isso aqui. Ela é como se fosse entrando a resina no meio assim grosseiramente, entrando a resina no meio da madeira. Então ela fica bem sólida e fica bem resistente. E esse aqui é o spouted. Aí também, esse é um outro modelo de spouted. Ó, dá para ver as arranhaduras dele aqui. E esse daqui é um burr. O burr é aquelas pequenas anomalias que dá nas árvores. Você já viu uma árvore que tem uma anomalia, parece como se fosse assim uma verruga na árvore. Ou ela sofreu algum corte, ou ela sofreu alguma ação de um raio, ou ela teve alguma ação ali que algum caminhão algum dia bateu ali e cortou, e ela tornou como se fosse uma pequena ferida na árvore, e aquilo acaba se tornando um burr. E esse burr, ele também é esponjoso, ele também é uma madeira assim bem xoxa, assim como o spouted, e também é feito o mesmo processo, e ele se torna duro, e também é colocado a resina epóxi, colocado o corante, e olha a qualidade que fica. É fantástico, uma madeira que fica linda, 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 linda numa faca. Aí o que acontece? Aqui não sei se a câmera vai pegar, mas o burr, ele tem umas pequenas pontas, como se fossem uns espinhos. Essa parte aqui não tem como você colocar no cabo de uma faca. O que agora a indústria está fazendo? Pega uma parte do estabilizado e a outra parte coloca uma resina. Nesse caso, uma resina translúcida. Então você consegue ter o cabo aqui que encosta na parte do cabo, encosta na faca, tá? E essa aqui fica a parte do fundo do cabo e ela fica translúcida. E você consegue ter essa imagem aqui, parece praticamente uma imagem 3D dessa parte aqui, que seriam esses pequenos espinhos. É uma coisa fantástica, tá? Eu acabei pulando a faca aqui. Outras partes, que seriam as partes mais da árvore mesmo, que seria a madeira em si da árvore, se chama curly, tá? O curly, ele tem uma característica bem interessante. Ele, se você olhando, ele parece um 3D, tá? Por quê? Porque a árvore, ela é feita por várias camadas, entendeu? Então essas camadas acabam sofrendo pressão, a própria pressão às vezes de um vento, a pressão talvez do próprio peso da árvore, e elas acabam se esmagando essa madeira, essa parte interna da madeira ali. Então ela fica uma sobre a outra prensando, e depois na faca, quando a gente corta o cabo e fica pronto, parece que um 3D. Também tem pessoas que gostam mais do burr, pessoas gostam mais do spouted, outros gostam mais do curly. Tá? Então fica a gosto do cliente. Outro detalhe importante do estabilizado é que esses daqui, em específico, eles são feitos de maple. Maple é uma árvore canadense, tá? Ela é similar ao nosso plátano que nós temos aqui na América do Sul. O maple é aquela folha que tem na bandeira do Canadá. Se você pegar a bandeira do Canadá, você vai ver que tem a folha do maple ali. Aquele é o maple. Então, a própria árvore maple, ela dá tanto o spouted, quanto o curly e quanto o burr, tá? E ela por que se usa muito? Porque ela permite essa beleza no estabilizado, entendeu? Onde no Brasil, as madeiras que nós temos aqui, o pessoal já está entrando, já está começando, até não tem nenhum modelo aqui, por quê? Porque a gente não trabalha, porque as madeiras nacionais ainda não chegam na beleza do maple.
Existem outras madeiras russas que a gente traz também, eu não lembro o nome aqui agora, mas são bem similares ao maple também. Essa parte da resina que fica impregnada aqui, que é essa resina que endurece a faca, que endurece o cabo da faca, o detalhe é que ela dá um polimento de altíssimo brilho. Por ser uma madeira e por ser uma parte sintética, que seria a parte da resina, ela permite chegar a polimentos assim, até de lixa 5000. Fica praticamente um espelho, fica liso o cabo da faca, entendeu? Não que ele se torne escorregadio, porque as facas têm o cabo anatômico, mas ela dá um alto polimento, de alto nível. E um detalhe, infelizmente, né, o nosso dólar está bastante alto, então essas madeiras são todas importadas, esse cactus juice que é utilizado é tudo importado, então por isso também esses cabos acabam se tornando um pouco mais caros para você compor a sua faca. Agora vamos para a parte de cabos naturais, que seriam coletados na natureza de animais, tá? Por exemplo, nós temos o chifre de cervo, tá? Ao contrário do que muitos pensam que os animais são mortos para poder coletar o chifre, e na verdade é mentira, tá? Todos os cervídeos, ele perde o chifre todo ano, então quando ele vai entrar na brama, que é na estação de acasalamento, que precede o inverno, todos eles perdem o seu chifre. Então existem muitos hunters nos Estados Unidos, por exemplo, que acabam saindo nos campos caçar esses chifres. Inclusive, eu vou colocar até uma foto aqui de um cara que está caçando os hunters de chifre, tá? Essas pessoas saem andar para poder encontrar esses chifres. E o que diferencia o chifre mesmo é a textura. A textura, o animal, depende do chifre, se é um axis, se é um red stag, ou se é uma outra espécie de cervídeo. Esse daqui não está tão bonito como eu queria, tá? Eu gosto dele mais negro, mais um contraste do branco com esse marrom mais negro, mas infelizmente eu não tenho nenhuma peça assim, tá? É uma peça fantástica. Outra que o pessoal agora no Brasil começou a trabalhar é a canela de avestruz, então também vem de locais legais, né? A canela de avestruz estabilizada também, aquele mesmo processo que é feito nas madeiras estabilizadas, também é feito na canela de avestruz, tá? Seria um osso, né? E ela consegue dar essa textura e essa alternância de cores aqui, dependendo do pigmento que você coloca na solução do cactus juice, que é a mesma solução que utiliza para madeira, é a mesma solução que utiliza para a canela de avestruz. Aí vamos partir para a canela de girafa, também são de fazendas legalizadas na África. Esse aqui também tanto esse quanto tanto quanto o chifre de cervo, quanto isso aqui, são adquiridos de pessoas que importam isso aqui legalmente, tá? Então isso aqui é legal, isso aqui tem um certificado do IBAMA, isso aqui é 100% dentro da lei, tá? Esse aqui já é uma canela de girafa, então ela já tem uma textura, umas ranhuras diferentes. Então também é feito o mesmo processo de estabilização da madeira, é feito na canela, porque senão ela se torna quebradiça, ela se torna assim, ela acaba, dependendo da ocasião, quando você começa a lixar, ela pode acabar ali quebrando, se tornando quebradiça ou se esfarelar. Então por isso é feito o processo de estabilização também na canela de girafa, e ela permite alternâncias de cores fantásticas. Já indo para a parte mais elitizada, ela está em penúltimo aqui, antes do molar de mamute, tá? Nós vamos terminar com o molar de mamute aqui agora. Esse aqui então é o molar de mamute, tá? É daquele mamute sim, aquele lá do filme, de 10 mil anos atrás, tá? É fantástico, esse aqui é um molar, que é o dentão lá de trás do mamute mesmo, um molarzão desse tamanho assim, que ele é cortado em fatias, e dele tem toda essa textura aqui interna do molar de mamute, tá? De onde que vem isso daqui? Essa é uma história muito legal, que o importador disso aqui me contou pessoalmente. Como é que funciona? A maioria deles vem da Sibéria, tá? Como a Sibéria é um continente que é próximo à Rússia e é muito gelado durante muita parte do ano, ela fica embaixo de gelo. Quando começa a entrar o verão e começa a criar o degelo, começa a criar pequenos rios, pequenos córregos, onde a água ela acaba derretendo e acaba indo em direção ao mar ou algum lago, alguma coisa assim.
E as pessoas que fazem? Pessoas legalizadas, pessoas autorizadas pelo governo, elas descem de barco e eles acabam olhando nas costas, nas laterais, eles acabam olhando na parte de terra e eles acabam encontrando esses molares. Inclusive eu não trouxe marfim de mamute aqui porque eu não tenho, eu só trouxe o molar. Tá? Então eles acabam encontrando marfins de mamute, acabam encontrando esses molares ali. E como que eles retiram? Agressão assim mínima, eles vão com uma máquina, aquelas de esguicho forte, de alta pressão, e vão esguichando em volta da terra, vão retirando a terra e conseguem coletar esse material aqui, que a natureza nos brindou há 10 mil anos atrás. Eles levam também para um laboratório, acabam fatiando em pedaços menores e fazem o mesmo processo de estabilização e adicionam pigmentos. Entendeu? Então você vai poder encontrar molar de mamute preto, você vai poder encontrar ele vermelho, rosa, verde, ou nesse caso aqui dessa faca que um cliente fez uma encomenda com nós, um roxo, tá? Pessoal, o que nós temos hoje na Bestec é isso, tá legal? O intuito desse vídeo aqui é demonstrar os produtos que nós temos disponíveis para vocês e também esclarecer um pouco mais as dúvidas a respeito de vários tipos de materiais. Às vezes as pessoas não sabem como é que funciona o processo, por que isso é mais caro, por que isso é mais barato, onde um cabo de madeira desse aqui você compra por R$50, onde você consegue um molar de mamute por R$1.200. Então a diferença está nisso, na exclusividade, na raridade da peça. Beleza, pessoal? Se tiver alguma dúvida, manda um comentário para nós aqui e até a próxima.